O autor ele sempre deixa sua assinatura em sua obra, até para atestar a originalidade, a legitimidade da obra. O autor sempre deixa a assinatura na sua obra, e a Trindade não faz ou não fez diferente. No Salmo 19, verso 1, diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, verso 1. Olha só, como é que o céu, ou os céus, como nos diz o texto, que está no plural, não é só o céu, os céus anunciam a glória de Deus, e o firmamento, tudo que nós vemos acima de nós, anuncia as obras das mãos dele. A Trindade, ela está presente, a assinatura da Trindade, na revelação bíblica, que é o que nós estudamos durante todo esse trimestre. A Bíblia revela que Deus é um só, manifesto em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, com a mesma essência divina, com o mesmo poder e a mesma glória. Entretanto, são pessoas diferentes, são personalidades diferentes, assim como eu sou diferente de você. Então o Filho é diferente do Pai, e o Pai é diferente do Espírito. Entretanto, os três são um único Deus, não são três deuses. Algumas religiões ditas como monoteístas radicais, por exemplo, o islamismo, afirma que o cristianismo é politeísta, porque tem três deuses, porque eles não compreendem a dimensão, a profundidade da Trindade. Realmente é a doutrina que é até certo ponto controversa, porque entender que o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, e os três são um único Deus, realmente dá um nó, nos neurônios do ser humano, porque nós tendemos a querer entender, compreender as coisas pela lógica humana, mas a sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Na verdade, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Pense aí no homem mais sábio do mundo, o supra-sumo da sabedoria humana. A loucura de Deus ainda é mais sábia. Imagine a sabedoria de Deus. Então é incalculável, é inatingível, é inalcançável para a nossa compreensão. Então, na estrutura do universo, perceba, amados, olha, o universo, desde o macro universo, desde o infinito cosmo, até a menor partícula da matéria, que alguém que estudou, no Mobral vai dizer é o átomo. Não, é o quarks. A menor partícula da matéria até então descoberta é o quarks. O quarks que forma os prótons e os nêutrons. O quarks, para formar prótons e nêutrons, é preciso quantos quarks para cada um? 3. Não é um depois o outro, depois o outro, os três juntos, simultaneamente. Depois nós temos o átomo, que até muitos anos atrás era tido como a menor partícula da matéria. O átomo é formado de quantas partes? 3. Prótons, nêutrons e elétrons. E aí nós vamos aumentando, ampliando esse entendimento dessa manifestação da Trindade na estrutura do universo. Nós chegamos ao próprio universo, que é formado de quantas partes? O universo, ele é espaço, tempo e matéria, ou energia. O espaço é dividido em quantas partes? Largura, altura e profundidade. O tempo é distribuído em quantas partes? O tempo racionalizado pelo ser humano: passado, presente e futuro. A matéria: massa, movimento e energia. Também são 3. E nós estudamos na ciência natural também a presença da triunidade,
quando olhamos para os estados físicos da matéria. Quais são? Os principais: sólido, líquido e gasoso. A gente só lembra da água, não é? A água está presente em 3/4 do nosso corpo e em 3/4 do nosso planeta. E a água é formada por 3 átomos. A molécula de água é formada por 3 átomos: 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Olha quanta assinatura da Trindade. Não parou por aí não, amados. Se você olhar as principais leis do universo, as principais leis mecânicas do universo: gravidade, eletricidade e magnetismo. E não é uma coisa que sucede outra, as 3 trabalham conjuntamente. Quer ver? O tempo, por exemplo. Quando eu cheguei aqui hoje de manhã, eu posso chamar de presente, mas do ponto de vista dos segundos e minutos já é passado. Quando eu comecei a falar aqui sobre a Trindade, a assinatura da Trindade, era presente, mas já virou passado. As próximas palavras que eu vou falar, que já são para mim e para você futuro, daqui a pouco elas vão chegar, já chegaram e já viraram passado. Qual é a linha que divide passado, presente e futuro? Ela é tão tênue, ela é tão ínfima, ela é tão delicada, que nós não conseguimos mensurar. Quantos milésimos de segundo é futuro? Quantos bilionésimos de segundo é passado? Quanto tempo dura o presente? É por isso que tem esse nome, presente. É um presente, é o único que nós temos mais ou menos o controle. Passado eu não modifico mais, o futuro não nos pertence. Então nós temos um presente, literalmente um presente de Deus, para vivermos e fazermos a vontade dele agora, o já, o imediatamente. É somente o que nos resta, esse tempo. Então, além de as grandes forças da natureza, a água e o fogo também, ele é formado de 3 partes, que interagem de forma, única e intrínseca. Para que haja fogo, é preciso que haja 3 coisas simultâneas, ao mesmo tempo. É o que precisa? Combustível, aquilo que vai queimar; comburente, aquilo que vai manter o fogo aceso, o principal comburente é o oxigênio; e calor. O CCC do fogo: combustível, comburente e calor. O principal comburente que existe é o oxigênio. Enquanto tiver oxigênio e tiver combustível e calor, o fogo não apaga. E como o fogo produz calor, enquanto tiver oxigênio, e combustível, ele vai produzindo calor e vai continuar queimando. Detalhe: a água sempre desce e o fogo sempre sobe. Mas a água desce para depois subir. Ou seja, a natureza revela a existência de um Deus, de um caminho do céu que é para cima. A Trindade sempre está apontando o caminho do céu, que é para cima. Olha que coisa gloriosa. Mas não acabou ainda não, amados. Na arte e na música também, a assinatura da Trindade. Você sabia que a música, só existe música se tiver 3 coisas: harmonia, melodia e ritmo. Sem uma das 3, pode ser um som qualquer, mas não é música. E a música possui quantos tempos musicais? Binário, ternário e quaternário. Qualquer música no mundo, criada e as incriadas ainda, que vão ser criadas, elas vão ter um dos 3 tempos. E o mais comum dos 3 tempos musicais é o ternário, que é tá. As valsas, as melodias mais incríveis que adentraram a história são todas no compasso ternário. Mas não para por aí. Existem vários tipos de instrumento musical. Mas você sabia que só existe 3 categorias de instrumentos musicais?
O instrumento musical, ou ele é de sopro, ou ele é de corda, ou ele é de percussão. Sopro, corda e percussão. E a banda completa tem que ter os três. Só um ou outro pode até fazer música, mas a melodia só é completa quando há a presença dos três tipos de instrumento. Então a música fala da Trindade. É por isso que ela é tão tocante, a linguagem da alma. Aí pergunta: e o teclado, pastor? Ele é em qual categoria? Ele é de sopro, ele é de corda, ele é de percussão? O teclado é de percussão. Você bate na tecla para sair o som, ou mais forte ou mais fraco, mas ele bate. Mas além disso, também na arte, na pintura, são quantas cores primárias que a gente aprendeu lá no Mobral? 3. O ciano, que é uma espécie de azul, o azul primário, o azul original. O magenta, que é uma espécie de rosa, entre o rosa e o vermelho. E o amarelo. Aí a gente aprendeu que azul, amarelo e vermelho é cor primária, né? Mas na verdade é o azul ciano, é o vermelho magenta e o amarelo. Com essas três cores, sabe quantas possibilidades? Bilhões de cores. Bilhões de cores diferentes. Olha só como Deus é perfeito. Mas aí nós vamos para o homem. Para o homem, todas as nossas atitudes, tudo que nós fazemos, seja em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, em relação a Deus, subsiste de forma triunitária em sentimento, pensamento e ação. Sentimento, pensamento e ação. Uns são acionados mais pelo sentimento, outros mais pelo pensamento, pela razão, mas de todas as formas coexistem simultaneamente em nosso ser para tomarmos decisões, para nós avançarmos. Pensamento, sentimento e ação. Mas Deus fez o homem, que é cabeça, tronco e membros. O homem que nasce, cresce, desenvolve-se, né, e morre. O homem que é corpo, alma e espírito. Olha a presença da Trindade em toda a estrutura cósmica da natureza, das ciências, das artes e humana. É Deus dizendo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo foi quem criou isso aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo criou o universo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, detalhista, criou o átomo, os prótons, os nêutrons, os elétrons, os quarks que ligam esses elementos. Foi o Deus, criador do universo triuno, que criou o homem à sua imagem e semelhança, corpo, alma e espírito. Amado, só por essa introdução aqui a gente já podia ir para casa, porque já entendemos a dimensão. Eu deixei de dizer muita coisa aqui relacionada ao cosmos, ao universo, ao ser humano, à filosofia, à ciência e à natureza, que trazem a evidência material da existência de um Deus triuno que criou todas as coisas. Muitas coisas que eu disse você já sabia, mas outras coisas talvez você aprendeu hoje e de repente você já sabia, tinha esquecido e só relembrou. Mas o importante é que o Espírito Santo faz isso mesmo. Ele ensina aquilo que nós sabemos e nos faz lembrar daquilo que nós aprendemos e acabamos esquecendo. Amém, amados? Vamos adentrar ao assunto da nossa lição propriamente dita. Já explicamos a Trindade no sentido mais cosmológico e antropológico. Então a Trindade é a doutrina fundamental da fé cristã e também a base da existência e da missão da igreja. Ela revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito Santo de forma harmoniosa na criação, redenção, santificação e na comunhão da igreja. Ou seja, sem a operação harmoniosa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não haveria igreja. Não haveria eu aqui, você aí, o pastor Bernardino,
missionária Josielma, acertei, missionária? Não haveria essa estrutura que nós temos hoje, porque a igreja, sem a presença da Trindade, é apenas uma instituição humana, é apenas uma agremiação, é apenas um aglomerado de pessoas reunidos para uma liturgia religiosa. Mas com a presença da Trindade no seio da igreja, aí há redenção, a salvação, aí há comunhão verdadeira, aí há paz com Deus, reconciliação, aí há manifestação poderosa do poder desse Deus triuno no meio do seu povo. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Compreender essa verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. Você lê em no capítulo, parece-me que 11 de Romanos, aquele cântico de Paulo, versículo, se não me engano, 31 ou 33, que diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. O teu passado, dele, proveio dele, a origem é nele. O teu presente, a sustentação, a manutenção, o teu sustento diário, o pão de cada dia, o fôlego de vida diário é por ele. É por ele, é ele que sustenta, é ele que mantém, e para ele é a finalidade, é o objetivo, é o propósito, tudo é para a glória dele, tudo é para a exaltação do nome dele, até aquilo que eu não entendo, que eu não compreendo, mas ele está fazendo com o propósito final dele, tudo é para ele, aleluia, dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Então, amados, mesmo que eu não entenda, que eu não compreenda o que estamos passando, muitas vezes de sofrimento, de angústia, de aflição, de perdas, de apertos, de vales, de covas, de provas, de cavernas, de vales, tudo é dele, por ele e para ele, porque se ele é o nosso Pai que nos ama, ele sabe o que é melhor para esse filho amado, e nós não temos que questionar, temos apenas que fazer igual ao final desse texto: glória pois a ele para todos sempre, amém, aleluia. Sem a Trindade não tem igreja, sem a Trindade não há crescimento orgânico e nem espiritual da igreja, sem a Trindade não há separação e envio de pastores, evangelistas, doutores, mestres, profetas, missionários. Sem a Trindade, a igreja estaria fadada ao fracasso absoluto, porque nenhuma instituição humana, com exceção da família, perdurou por tantos milênios sem fracassar. E a família, inclusive, só perdurou tantos milênios sem fracassar porque na família está a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, que criou a família e sustenta a família até hoje. Mas se fosse uma instituição criada por algum ser humano, você lembra de alguma instituição criada no tempo da Torre de Babel, que ainda hoje existe? Você lembra de alguma instituição humana criada no tempo do Império Medo-Persa, que ainda existe? Você lembra de alguma instituição humana criada lá no Império Romano, que ainda hoje existe? No Império Romano antes de Cristo? A única instituição que existe, séculos após séculos e milênios após milênios, se chama igreja. Só a igreja. Por quê? Porque ela é sustentada, ela é mantida, ela é guiada, ela é enviada pela Santíssima Trindade. Aleluia, glória a Deus. Só por isso, amado, que nós estamos aqui nessa manhã, porque a ação redentora da Trindade nos alcançou. Então a Trindade é a doutrina. Eu estou voltando aqui, deixa eu passar à frente. A Trindade, o plano redentor, eleito segundo a presciência do Pai. O que significa isso, amados? Eleito segundo a presciência do Pai. Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Esse plano precede a nossa existência, pois fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai.
O termo presciência vem do grego prognosko, daí que veio o termo prognóstico, ou prognóstico. O que é o prognóstico? É um conhecimento prévio que às vezes o médico tem, né, diante dos sintomas que a pessoa apresenta, ele já tem um prognóstico, ou seja, um conhecimento prévio, porque ele estudou a respeito daquilo ali, e os sintomas já identificam qual seja o problema. Quando o médico não tem o prognóstico, ou seja, conhecimento prévio das causas daqueles sintomas, ele passa o quê? Exames, que vão nos dar o quê? Um diagnóstico. Prognóstico significa conhecimento prévio, presciência. Diagnóstico é através do conhecimento. Dia, a palavra dia, vem do grego diacronos, ou diacrônico, significa através do tempo. A palavra dia que nós usamos, na verdade, é uma abreviatura, igual fotografia, que a gente abrevia para foto, pneumático, que a gente abrevia para pneu. A mesma coisa é com diacrônico, que a gente abrevia para dia. Dia significa através, diacrônico, através do tempo. Então essas 23 horas e 56 minutos que a gente vive todo dia, que arredonda para 24 horas, é através do tempo, diacrônico. E o diagnóstico é através do conhecimento. Quando o médico, o profissional não tem o prognóstico, ele passa o exame para fazer o quê? O diagnóstico. Então é interessante entender a origem. Nossa língua portuguesa, ela toda estruturada preponderantemente no latim e também no grego, mas com algumas inserções de palavras de outros idiomas, como o francês, como o árabe, o inglês e assim por diante. Então o termo presciência, conhecer de antemão, aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe de todas as coisas antes de elas acontecerem. Assim, Deus elegeu de antemão aqueles que Ele soube que iriam crer e perseverar em Cristo. É interessante falar sobre essa presciência de Deus, esse prognóstico divino, porque Deus, na sua presciência e na sua onisciência, Deus não é só presciente. Ele não só sabe antes das coisas, Ele é onisciente, Ele sabe tudo, Ele sabe todas as coisas, antes, durante, depois, Ele sabe de tudo. Então imagine, você está aqui hoje, e se Jesus não voltar, e você fizer uma campanha daqui 10 anos, 20 anos, para qualquer coisa, ou oração comum, simples, Deus já sabe o que você vai pedir daqui 10 anos, 15 anos, e Deus já respondeu, já atendeu a sua oração, que você ainda vai fazer. Isso é loucura para o raciocínio humano. Deus já sabe o que eu vou pedir daqui 2 horas, 10 horas, 10 anos, e Ele já atendeu, porque Deus não é limitado ao cronos, ao presente, passado, futuro. Deus é eterno, de eternidade a eternidade eu sou, diz o Senhor. Ele não é limitado ao tempo, amado. Na presciência dele, ele já sabia que ia criar o mundo, que ia criar a terra, que ia criar o Éden, que ia criar Adão, que ia criar Eva. Ele já sabia que o homem ia pecar, ele já sabia que haveria necessidade de um sacrifício. Ele mesmo ia matar um cordeiro no Éden para vestir o homem, já apontando para quê? Para a vestimenta de salvação espiritual, que o cordeiro de Deus iria morrer na cruz, iria nos propiciar vestimenta de salvação, ataviados como noiva para receber o Cordeiro de Deus. Ele já sabia disso tudo. Então, quando Deus, na sua presciência, Ele resolve criar a terra, criar um jardim, colocar o homem, colocar no meio daquele jardim, Deus já sabia que o homem cairia. Deus sabia, naquele tempo que Ele criou tudo, que para Deus acabou de acontecer, na eternidade divina,
a criação do mundo, de tudo, acabou de acontecer. O sacrifício de Jesus acabou de acontecer. As orações de toda a humanidade acabaram de chegar ao trono da glória de Deus e acabaram de ser respondidas desde os tempos da eternidade. Deus já sabia de tudo, planejou tudo, e a Trindade Santa organizou esse projeto magnífico de resgate da minha e da sua alma do lamaçal de pecados. Então o Pai já sabia. Então o Pai, Ele é o arquiteto, Ele é o grande planejador do projeto de redenção, de remissão. E olha que curioso isso, às vezes a gente fala de redenção, que é o mesmo que remissão. Remir e redimir são a mesma palavra em sinônimo, em significado. É apenas por conta da lei do menor esforço. O redimir foi evoluindo, né? Não foi evoluindo, foi evoluindo a chegar no remir. Mas o que é remissão? O que é remir, redimir? No tempo da lei em Israel, havia uma lei do remidor, o parente remidor. Vocês se lembram dessa história? Está muito presente no livro de Ruth. Ruth, ela era moabita, ela era viúva, ela era estrangeira e era pobre. Em Israel, Deus ordenou que quem cultivasse a terra, os fazendeiros daquela época, os grandes cultivadores da terra, os grandes projetistas de atividade agrícola, na hora de colher, eles tinham que fazer a colheita salteando as fileiras. Essa fileira colhia, essa fileira não. Essa fileira colhia, essa fileira não. E outra coisa, quando os ceifeiros estavam colhendo a cevada, o trigo, o milho, se caísse grãos, espigas no chão, eles também não poderiam tomar de volta, se abaixar para pegar, porque eles entendiam que Deus permitiu que aquela porção que caiu, junto com as fileiras que foram deixadas de propósito, era para o órfão, para a viúva e para o pobre, o estrangeiro. Imagine, quando Ruth chega lá, o que é que Boaz faz? Diz: eu vou remir essa viúva, essa estrangeira. Eu vou orientar os meus ceifeiros para deixarem as fileiras alternadas e de vez em quando derrubar um pouco no chão, que é para ela pegar. Sabe o que acontecia? Aquele órfão, a viúva, o estrangeiro, necessitado da terra, ia pegar aqueles grãos, ele levava para onde? Para o dono da terra. Fazer o quê? Comprar. Ou seja, o dono da terra ia comprar o que já era dele. Isso é remissão. Deus nos fez, nos criou, nos selou com o Espírito Santo. Tu és meu, te chamo pelo teu nome. Mas por um motivo ou outro caímos, tropeçamos, transgredimos, e aí já vem o nosso parente remidor, nosso irmão Jesus Cristo. Diz: eu vou dar a minha vida para comprar de novo, eu vou resgatar esse povo de novo para mim, eu vou comprar novamente, eu vou redimir esse povo, aleluia. E aí o Pai planejou isso, o Filho executou o processo de remissão, comprou de novo aqueles que já eram dele, e não foi com ouro, não foi com prata ou pedras preciosas, mas com o seu sangue precioso, incontaminado, imaculado, que nos comprou, nos tirou da vã maneira de viver, nos adotou como filhos de Deus, herdeiros do céu, e nos encheu do Santo Espírito, que acompanha a marcha e o crescimento dessa igreja. De bom grado pagar o preço de novo por aquilo que já me pertence.
Aleluia. Aleluia. Isso é remissão, isso é redenção, amado. Não é só a palavra bonitinha que significa salvação, não. Custou preço alto, preço de sangue. Nenhum pai em sã consciência daria seu único filho para morrer por uma geração de justos. Imagine dar o seu único filho para morrer por uma geração de detratores, pecadores, transgressores, miseráveis, ingratos e murmuradores. Mas o pai planejou, o filho veio, entregou-se, executou a missão. E o Espírito Santo hoje promove a cura interior e exterior do nosso corpo mortal. Aleluia, nos enchendo de graça, nos enchendo do favor divino, nos enchendo de alegria, nos enchendo de gratidão, nos enchendo de poder e unção para fazer a obra de Deus aqui na terra. Aleluia. Aleluia. Presciência de Deus. Deus já sabe o que você está precisando. Deus já sabe o que você vai pedir, ou o que você está pedindo agora. Redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Já expliquei o que é a remissão. Foi o sangue de Jesus, Ele que executou essa obra redentora em nossa vida. A frase aspersão de sangue, depois que o sacerdote matava o cordeiro da velha aliança, da antiga aliança, e aí ele aspergia o sangue. Moisés fez isso como o primeiro a fazê-lo, o primeiro exemplo do que deveria ser feito com o sangue do cordeiro, que era morto para perdoar os pecados do povo. Aquele sangue era aspergido, jogado sobre as pessoas, representando o cumprimento da palavra do Senhor, a remissão de pecados, a purificação dos pecados, a limpeza do sangue, pelo sangue. Mas só que eram gotículas de sangue que caíam sobre as pessoas, e essas gotículas de sangue eram de sangue de animais irracionais, e que por mais que separasse o animal, por mais que deixasse ele algum tempo se purificando, era um animal irracional, imperfeito, impuro. Mas agora Deus promove algo ainda mais poderoso e glorioso. O Pai promove algo extraordinário, e lá vem João Batista, diz: eis ali o Cordeiro de Deus. Ele não vai apenas cobrir, espiar o pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus agora ali na cruz derrama até a sua última gota de sangue. Quando Pilatos perguntou para a multidão: vocês querem que eu solte quem? Jesus ou Barrabás? E o povo gritou: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E aí ele voltou a perguntar: e o que eu faço com esse justo? Crucificai-o, crucificai-o. Deixe que o sangue dele deixe que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos. O povo, na ignorância, no afã de ver Jesus sendo morto, o povo profetizou algo que era uma prática da lei: o sangue do cordeiro ser aspergido, ser respingado sobre as pessoas para purificar seus pecados. E o povo, naquela ânsia de ver Cristo sendo crucificado, disse: só deixe que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. E o sangue de Jesus realmente, ele caiu sobre nós, está caindo sobre nossos filhos, sobre nossa geração ainda hoje, e purificando de toda imundície, de toda injustiça, de todo pecado. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Aleluia. Aspersão do sangue, o sangue precioso de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Esse ato é substitutivo, único, definitivo e eficaz, cujo efeito reconcilia o homem com Deus e purifica o pecador. Ato único, definitivo, perfeito, eficaz. É tão precioso o sacrifício de Jesus, é tão extraordinário, tão maravilhoso, que ele abraça a humanidade na eternidade. O sacrifício de Jesus, ele andou em duas direções, para o passado e para o futuro. Até os pecadores que já tinham morrido sem ter o conhecimento do sacrifício perfeito de Cristo, Jesus pregou para os espíritos em prisão, para dizer: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem crê em mim não vai ter morte eterna, mas vai ter vida eterna em si. Aleluia. Ele pregou para os espíritos. Ninguém poderia pregar para esses espíritos em cadeia, só o próprio Cordeiro de Deus, só o próprio Jesus. E até hoje o sangue dele está cobrindo a nossa vida, a nossa história, a nossa igreja, nos purificando de toda injustiça, de todo pecado, reconciliando o homem com Deus. Era eu que devia estar naquela cruz, era você que devia estar naquela cruz. Nós somos os verdadeiros culpados. O pecado que ele levou era meu, a culpa que ele levou era minha, as transgressões que ele carregou eram minhas, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas angústias e transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós hoje somos sarados pela presença bendita do Espírito Santo em nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos avançar para o final, queridos. Santificados pelo Espírito Santo. Qual outra palavra para melhor definir? Tem até um hino bonito, né, que uma cantora canta. Que outra palavra poderia melhor definir o Espírito Santo do que santo? Puro, completamente puro. E é o Espírito Santo presente em nossa vida que vai nos purificando. Um dos símbolos mais lindos do Espírito Santo na Bíblia é a água. A pomba, o vento, a água, geralmente na Bíblia são símbolos do Espírito Santo. Quando você pega um copo como esse, se tiver sujo de uma borra de café, por exemplo, dentro desse copo, e você colocar debaixo da torneira, enquanto o copo estiver cheio, ele está sujo. Mas quando ele transbordar, toda a sujeira vai sendo purificada. Enquanto o crente tem o Espírito Santo na vida e se acomoda com meio copo ou copo cheio, pode haver alguma impureza, alguma sujeirinha ali tentando coexistir no mesmo vaso. Mas quando ele está debaixo da torneira da graça, a cachoeira da graça de Deus, aleluia, e se deixa preencher por completo até transbordar na presença do Espírito Santo santificador, toda imundície, toda impureza vai sendo retirada, sem precisar ninguém tocar, sem precisar ninguém apontar, sem precisar intervenção do homem. É a ação direta do Espírito Santo, daquele que se deixa nos domínios do Espírito. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo é que acompanha hoje da Trindade Santa. É o Espírito Santo que está representando o Pai e o Filho em nossa vida, acompanhando o processo
de avanço da igreja pelo mundo afora, impulsionando, impelindo, dando poder. A expressão dunamis, poder, virtude do Espírito Santo, de Atos 1:8, dunamis, é que dá origem à palavra dínamo. O que é o dínamo? Quando a gente era pequenininho lá na zona rural, tinha aquelas bicicletas com um aparelhozinho parecendo uma lamparina, colocava preso no pneu, tinha uma rodinha pequena na ponta daquele aparelho que tocava no pneu, e o pneu rodava, e essa rodinha também fazia girar aquele aparelho chamado de dínamo, e produzia energia, produzia eletricidade. Dínamo significa produzir força, produzir poder, produzir capacidade. O Espírito Santo hoje é o grande capacitador da igreja. Para quê? Para que a igreja, através do seu avanço, resplandeça a luz da glória de Deus, resplandeça a luz de Cristo. Hoje, quando a igreja se movimenta pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é o dínamo divino que faz a igreja produzir luz para esse mundo de trevas. Aleluia, glória a Deus. É o Espírito Santo que está presente em sua vida, meu amado. Então, o Pai programou, projetou, arquitetou o projeto de redenção. Jesus foi lá e executou cabalmente, e depois disso eu vou mandar outro para ficar com vocês até o final. Ele vai ser uma espécie de imã divino. Só quem tiver esse imã na vida é que quando eu chegar para buscar o meu povo selecionado, esse imã vai atrair essas pessoas para mim mesmo. Aleluia, é o imã do céu, é um código da genética celestial, que na hora que eu chegar para buscar um povo santo, porque tem o Espírito Santo na vida, aleluia, esse imã de santidade, esse código da genética da santidade celestial vai atrair esse povo até mim, aleluia, e eles vão ser arrancados da terra, da escuridão desse mundo, para estarem para todo sempre com o Senhor. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus eternamente. Então, sem a ação do Espírito Santo, amados, a igreja só é uma associação vazia de pessoas que praticam uma religiosidade vazia. Sem o Espírito Santo, o cristão é apenas um vaso vazio, acumulando sujeira, acumulando impurezas. E todo vaso vazio, que é dona de casa, sabe disso. O que é que vai acontecer com aquele vaso vazio? Barata é o mínimo que vai acontecer ali com ele, naquele vaso. Baratas, escorpiões, aranhas, né, rato e até cobra. Tudo que é nocivo, peçonhento, vai entrar naquele vaso que está vazio. Por isso é que o apóstolo Paulo recomenda à igreja: enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos. Esse vaso não pode ficar vazio, tem que estar cheio de coisas boas, produtivas, de coisas celestiais. Enchei-vos do Espírito Santo, e não só isso, transbordem do Espírito, porque quando você está cheio até a tampa, ainda pode ter sujeira, mas quando transborda, meu amado, duas coisas acontecem: a sujeira sai, e aquilo que está dentro é visto também do lado de fora. O vaso desaparece, e só aparece a essência que está dentro e fora dele. Convém que ele cresça e que nós diminuamos, desapareçamos, sejamos vasos invisíveis, que a glória de Deus tomou conta. Aleluia, glória a Deus. A igreja é comunhão com o Pai. Já falamos disso tudo aqui, queridos. Estou só avançando aqui porque já adianta muita coisa.
O amor de Deus é, portanto, a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança na vida cristã. Você lembra da bênção sacerdotal apostólica, né? A graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão. Graça, amor, comunhão. Graça do Pai, aliás, graça do Filho, amor do Pai e comunhão. Quem amou o mundo de tal maneira? O Pai. Quem deu seu Filho único? O Pai. O amor do Pai é incalculável, imensurável. Agora, a graça de Deus é manifesta na pessoa de quem? De Jesus Cristo. O que é graça? Favor imerecido. Eu não merecia Jesus, eu não merecia aquele homem me substituir na cruz, eu não merecia aquele sacrifício por mim, porque o culpado sou eu, mas ele deliberadamente diz: a minha vida ninguém toma, a minha vida ninguém toma, eu a dou. Aleluia. Jesus disse: olha, olhando para todos nós, olhando para essa geração futura, não só para a geração presente, ele diz: a minha vida eu dou por vocês, da congregação Aliança. A minha vida eu dou, ninguém tira, eu dou a minha vida no lugar de vocês. Aleluia. Graça é nós recebermos de Deus o que nós não merecemos. Misericórdia é nós não recebermos de Deus o que de fato nós merecemos. Graça é favor, é benefício imerecido. Misericórdia é o escudo protetor que nos protege de receber aquilo que de fato a gente merece. Graças a Deus pela misericórdia dele, que se renova quantas vezes no ano? Todos os dias. Sabe, hoje a misericórdia de Deus já está novinha na tua vida, na minha vida. Aleluia. Amanhã cedo, antes de você acordar, Deus já ordenou que a misericórdia dele se renovasse sobre a minha vida e a tua vida. E todo dia a misericórdia dele se renova sobre nós, todo dia. Sabe para quê? Para que eu só receba graça, 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 favor imerecido, dia após dia, na sua santa mão. Aleluia. Comunhão com o Filho, Jesus é a nossa graça. Quem tem comunhão com o Espírito Santo tem comunhão com o Pai e com o Filho também, porque o Espírito Santo revela em nós a pessoa de Jesus, morando em nós, habitando em nós, pensando como Cristo agora e não como nós mesmos. Aleluia. Comunhão com o Espírito Santo. Se você lê todos os tópicos da lição, percebe que já falamos de todos. E agora, por último, a igreja é enviada pela Trindade. A Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. Então é uma missão pedagógica da igreja também, né? É pregar o Evangelho e ensinar todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Então nós temos uma missão de pregar o Evangelho, de ensinar as pessoas e também batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que elas tenham conosco a mesma comunhão que a Trindade tem, uma pessoa com a outra, e também a Trindade com a igreja. A mesma comunhão, assim como o Pai enviou o Filho, assim o Filho envia a igreja, e ainda diz: olha, vocês não vão sozinhos, eu vou mandar um companheiro poderoso para ir com vocês. Ele vai não só dar poder, autoridade, unção, mas ele vai consolar também. Ele vai ser o Paracleto. Sabe o que é Paracleto? Paracletos, aquele que se põe debaixo do seu ombro para te levantar. Paracleto, literalmente, aquele que se põe embaixo do ombro. É aquele que se abaixa para te levantar.
Na hora que você está se arrastando pelo caminho, você não está sozinho na dor, no sofrimento. O Paracletos, Espírito Santo, está com o seu ombro, aleluia, debaixo do seu braço, levantando, aleluia, te sustentando, te levando pelo caminho difícil, pela senda tortuosa e dolorosa, para te dar vitória. É o Espírito Santo que vai te levando e te sustentando de pé. Você só está aqui hoje porque o Paracleto divino te sustentou e te trouxe até aqui. Aleluia, aleluia. Eu só estou pregando aqui, só estou ministrando aqui, só lembro dessas coisas que disse, porque tem o dínamo de Deus na minha vida, o Espírito Santo, que está me carregando até aqui, me fazendo lembrar, me dando instrução, a instrução do Santo, sabe? Isso que você está sentindo aqui é a presença, aleluia, do Espírito Santo de Deus na sua vida, fazendo algo extraordinário que só Ele é capaz de fazer. Aleluia. Aleluia. Queridos, nós vamos, sem mais delongas, para a conclusão. Nós já estamos completando 1 hora, pastor, de ministração. Parece que tem 10 minutos, né? Parece que temos 10 minutinhos aqui que começou esse trabalho. Eu sei que os irmãos poderiam, nesse clima, nessa atmosfera, né, poderiam ir até meio-dia. As irmãs nem lembrariam de fazer comida hoje, né? Mas eu sei que tem esse compromisso em casa, tem esposos, tem filhos. Hoje é o dia da família reunir-se. Então nós vamos concluir. A Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir seu papel no mundo com poder e fidelidade. Essa igreja vive, persevera e cumpre sua missão mediante a comunhão com Deus triuno. Essa doutrina não é abstrata, mas ela é prática, viva e transformadora. Amém, amados? Amém, querido? Só quem sentiu, está sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Só quem foi, está sendo tocado pelo Espírito Santo por essa palavra nessa manhã. Aleluia, aleluia. Esse encerramento de trimestre, pastor Bernardino, vai ficar marcado na história de todos nós. Aleluia. Pelo que Deus já disse, pelo que Deus já fez e vai continuar fazendo no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Fique em pé comigo nessa manhã.